Deus. Amém. Salmo número 100. Nós estaremos meditando 5 versos, né? E esse salmo é muito lindo, né? Um salmo muito conhecido. E peço aos irmãos que possam ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim: vinde todos e louvai ao Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele, somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas com ação de graças e em seus atos com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Que palavra linda, né, irmãos? Celebrai com júbilo ao Senhor, com alegria, com gozo, com perseverança, todos os habitantes da terra. Que nós possamos entender que somente Deus é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. E hoje o irmão Iago, ao ler aqui o texto e direcionar esse texto de acordo com a vontade de Deus, nós podemos meditar e entender que muitas vezes Deus, Ele nos escolhe, Deus, Ele trabalha em nós, mas é preciso que nós venhamos abrir o nosso coração. É preciso que nós venhamos entregar a Ele aquilo que há de melhor em nós. A nossa esperança deve estar nele, ser para Ele, né? E a nossa irmã Dalva também contando essa bênção. Que bonito, né? Perseverar, esperar, louvar, adorar. Tá difícil? Tá difícil, sim. Mas Deus está no controle de tudo. Deus é Deus. O que seria de mim e de você sem Ele? O que seria, irmãos? O que seria? O que seria de nós sem a presença, a graça e a bondade de Deus? Por isso, a todo instante, nós estamos celebrando, nós estamos adorando, nós estamos bendizendo ao seu nome, porque sabemos que somente Ele é o nosso refúgio, somente Ele é o nosso sustento, somente Ele abre porta onde não há porta. Aleluia. Eu quero nessa noite dizer que muitas vezes, para as pessoas que nos olham, para as pessoas que nos veem, muitas vezes nós olhamos também para as pessoas, né, com aquele olhar de esse aí não combina com isso não. Gente, nós temos a mania de rotular as pessoas. Mas Dalva é chique. Dalva, não. Ela sempre isso. Mas a irmã Terezinha, não. Não, essa profissão, isso, não dá certo. Mas Deus é o contrário. Deus, Ele olha o nosso interior. E quando todo mundo está falando que a gente não é suficiente para aquilo, Deus está dizendo, é você que eu quero. Deus está dizendo, é você que eu chamei. E você está dizendo, muitas vezes, Deus, meu Pai, eu não consigo, eu não posso. E Deus está dizendo, mas eu te capacito, eu te chamei, eu te escolhi. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele cânticos.
nossa leve e momentânea tribulação, ela nos faz perto de Deus, porque quando nós estamos na tribulação, na dificuldade, nós encontramos forças maiores para dizer a Deus: Senhor, eu te amo. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Eu sei que o Senhor está no controle dessa situação. E como os irmãos sabem, eu gosto muito daquela passagem de Paulo, ali na prisão, louvando, adorando a Deus, numa situação improvável. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas adoravam o Senhor e as cadeias se quebraram, as portas se abriram. Eu quero falar para você que muitas vezes as pessoas olham para mim, para você, olham para nós e falam: não, não vai não, não dá conta. Verdade. Ah, isso aí é demais para ele. Não tem jeito. Pensa em alguém improvável como Davi, né? Davi, a Bíblia fala que ele não tinha beleza. Davi não era um homem alto, forte, musculoso, né? Guerreiro. Não. Davi era simples, era um pastor de ovelhas. Qual era o dom de Davi? Tocar harpa. E quando Deus manda ali o profeta até a casa de Davi, o pai dele chama todos os irmãos, mas não chama Davi, que está ali cuidando das ovelhas, do rebanho no pasto, porque aos olhos do pai de Davi, ele era insuficiente, incapaz de ser o rei de Israel. Mas Deus olhou, e quando ele vai até ali, né, e aí ele pergunta para o pai de Davi: tem mais algum filho? Aí ele fala: não, tem um lá, né? Tem um ruivinho, baixinho, fraquinho, que está lá pastoreando as ovelhas, que ele manda chamar. E Deus consagra a Davi, Aleluia, como rei de Israel. Improvável. Improvável aos olhos do seu pai, improvável aos olhos dos seus irmãos, improvável talvez diante daquela sociedade em que Davi estava inserido. Mas ele era provável e escolhido por Deus, e essa é uma bênção. E quando nós voltamos à história de Paulo, né, quando ainda era Saulo, olha que história tão bonita, que Deus chama esse homem que era improvável e muda o seu nome. Saulo era um homem que perseguia os cristãos. Saulo era um homem que ele não tinha pena. Talvez hoje, se Saulo chegasse aqui na igreja, os crentes já estariam apavorados: nós vamos pagar com a nossa vida, porque esse homem, ele odeia os cristãos, esse homem odeia o evangelho. E Deus pega aquele homem que era perseguidor dos cristãos, improvável. Talvez para os cristãos daquela época seria inimaginável que Saulo se tornaria um servo de Deus, um ministro do evangelho. Mas Deus faz toda uma situação. Deus traz cegueira a Saulo e faz com que ele procure a cura, e ali aquela história se transforma. Daquele homem que era perseguidor do evangelho, passa a ser servo, apóstolo de Cristo. E que bonito, irmãos. Eu creio, às vezes eu penso comigo: olha a experiência desse homem. Ele perseguia, ele matava os cristãos. E talvez Paulo, por passar por essa situação, e agora do lado de cá,
sabia a dor, o amor que aqueles homens que muitas vezes ele cobrou com a vida pelo ódio que ele tinha no Evangelho, hoje amou. Era um homem que deu a sua vida, morreu por causa do Evangelho. Improvável, mas provável para Deus. E quando a gente pensa em Jonas, também, Deus manda Jonas ir para uma cidade e Jonas, não quero ir, eu vou para outra. Eu vou. A gente poderia pensar, não, acabou os planos de Deus para a vida de Jonas, né? E quando ele está naquela embarcação, há uma tempestade, e Jonas fala, não, eu sei que sou eu, é o meu Deus. E eles pegam, né, as pessoas que estavam naquela embarcação, jogam Jonas no mar, porque eles não queriam morrer. E Jonas sabia que era Deus falando com ele, era Deus dizendo, olha, eu te mandei para um lugar e você está indo para outro. Improvável. Mas Deus prepara. A Bíblia diz um grande peixe, a gente presume, né, que o maior peixe que tem, né, no mar é a baleia. E ela engole aquele homem. Que interessante. O suco gástrico do estômago daquela baleia poderia ter desfeito fisicamente, consumido Jonas. Imagina alguém sobreviver. É uma coisa assim que, se a gente for pensar de forma científica e biológica, é improvável. É improvável que alguém consiga sobreviver no ventre de uma baleia. E Deus, ali no ventre daquela baleia, fala com Jonas. E Jonas volta para o centro da vontade de Deus e faz aquilo que era da vontade de Deus. Então é preciso, irmãos, mesmo quando nós chegamos em momentos da nossa vida em que nós erramos sim. Nós temos uma mania de romantizar o Evangelho. Eu falo que hoje, na sociedade que nós vivemos, e eu falo também no meio evangélico, as pessoas têm mania até de romantizar o diabo. Não. O diabo, não precisa do diabo, não. Arruma uma desculpa para tentar ludibriar, para tentar enganar as pessoas. Porque a Bíblia fala que existem pastores que são como lobos na pele de ovelha. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, a gente percebe, irmãos, que é preciso sim abrir os nossos olhos, pedir a Deus entendimento, discernimento do Espírito Santo, porque muitas vezes aquilo que nós romantizamos, isso não tem importância, não tem perigo. Tem importância, tem perigo. Né? Às vezes eu sempre falo, eu não gosto de mentir, porque a palavra de Deus diz que a mentira é filha de quem? Do diabo. Aí quando eu falo, uma mentirinha só, para não arrumar confusão, essa mentirinha vai evitar um mal maior. Mentira do diabo. É romantizar, é querer tornar belo algo que não é. Essa mentira vai trazer prejuízo, sim. Porque eu penso que toda vez que você mente para uma pessoa, você tira dela o direito dela decidir as coisas
se eu falar, irmã Terezinha, vai ser uma confusão, vai dar tanto que dê problema, Deus vai te ajudar esse problema para resolver. Mas não entre pelo caminho da mentira. Porque por mais que ela seja pequenininha, e quando você fala mentira, se a Bíblia diz que a mentira é filha do diabo, quem que eu estou dando liberalidade para agir na minha vida? Ele. E aí, não, uma mentirinha não é romantizar, é mascarar o diabo. Porque a Bíblia fala que ele é mentiroso e enganador. Então, quando eu escolho entrar por esse caminho, eu estou servindo a Deus? Não, eu estou servindo ao diabo. Eu estou dando lugar a ele. E eu acho lindo, irmãos, nesse salmo. Verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e somos dele, somos seu povo e ovelha do seu pasto. A gente sabe que a ovelha não é um animal muito dotado de inteligência, né? A ovelha, se ela se perder no pasto e ela não ouvir o chamado do seu pastor, ela tem dificuldade para voltar ao aprisco. Ela tem dificuldade quando ela se perde, quando ela, fica dispersa do rebanho, de voltar no caminho. Olha que lindo. E a palavra de Deus nos diz, foi Ele quem nos fez. E somos dele, o seu povo, ovelha do seu pasto. Então, meus irmãos, eu chamo a nossa atenção nessa noite. Nós, como ovelhas do seu pasto, do seu aprisco, aonde nós estamos colocando nossos pés? Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Aonde nós estamos nos alimentando espiritualmente? O que tem alimentado a nossa alma? E muitas vezes a gente entra, como eu já disse, para o caminho de não tem importância, não tem perigo. Não vai causar mal nenhum. E às vezes aquela coisa que parece ser inocente vem para a nossa vida e causa um estrago tão grande, irmãos. Muito grande. Grande. Eu sempre gosto de comparar o pecado com uma faísca, uma bituca de cigarro. Os irmãos já viram, incêndios. Às vezes a gente vê na TV incêndio de hectares, de muitos quilômetros, que foi feito por causa de um fumante que jogou uma bituca de cigarro no cantinho, na beirada da rodovia, e aquilo se expandiu e viu fogo. Assim também as coisas que parecem nocivas, que parecem pequenas, mas que podem trazer um prejuízo tão grande para a nossa vida. E que nós possamos entender que nós somos ovelhas. Será que nós temos ouvido a voz do nosso pastor? Será que nós temos atendido ao chamado do nosso pastor? Será que nós temos estado ali junto com o rebanho? Ou será que nós estamos como aquela ovelha que se perdeu e não conseguiu voltar ao aprisco? Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz que o pastor, ele vai, deixa as 99 e vai buscar aquela que se havia perdido. Aleluia, meus
fidelidade de geração em geração. Hoje eu estava falando com o meu filho, mamãe, eu não vou na igreja. Eu falei, vai assim. Eu fui muito cansada, não fiz o dever. Não fez porque eu não quis, vai na igreja. Sabe por quê, irmãos? É difícil para nós, que já aprendemos. Eu fui criada no Evangelho, como eu já disse para os irmãos desde 5 anos. É difícil ir para a igreja. A gente arruma, tem dia que um monte de desculpa. Hoje eu estou cansada. Eu fiz isso. Eu falo que isso já acontece comigo. Quantas vezes eu deixei de vir para a igreja? Hoje estou cansada. Vou deitar. Deitava e dormia. Deitava, mas eu conseguia dormir. Porque o Espírito Santo, ele nos alerta. Opa! Ovelha, será que você está tendo as atitudes de acordo com o rebanho? Será que você está ouvindo o chamado do seu pastor, ovelha? É Deus. E eu falei, não, filho, nós vamos. Por quê? A gente sabe que tem bênção que é de geração em geração. Mas muitas vezes a nossa negligência de falar, não, filhinho, quer não, vai não. Falei, filho, vamos sim, troca a roupa e vamos. E aqui, eu não estava sentindo bem. Eu falei, Senhor, repreende esse espírito maligno na vida do meu filho. Repreende. E ele continuou, eu falei, amor, eu vou te esperar no carro, porque eu não quero resolver com o Davi agora. Eu não quero perder minha bênção antes de sair do culto. Fui lá, acertei e fiquei esperando meu esposo. Porque o inimigo, ele trabalha. E é tão bonito para terminar, irmãos. Né? Quando a gente vê pessoas que perderam, né? Alguém da família fala assim, eu vou lá pedir para fazer psicografia do meu avô, do meu tio, de alguém, né, de um ente querido, e chega lá e fala tudo da pessoa. Fala como que aquela pessoa que está morta, dormindo, aguardando, né? O arrebatamento, porque todos nós vamos aguardar o arrebatamento, que está ali. Né? A Bíblia fala que quando nós morremos, nós dormimos um sono pesado. Como se a gente estivesse dormindo, sono que não dá para despertar. E aí fala tudo da pessoa. Mas nós que temos conhecimento da palavra, nós sabemos que isso são demônios, espíritos familiares. E nós, como pais, irmãos, nós precisamos estar muito atentos sobre isso. Porque o diabo, ele não é onisciente, mas ele tem os seus anjos. E quando nasce uma criança naquela família, você vai lá, você vai acompanhar o fulano e você vai trabalhar lá na vida do fulaninho, desde bebê. Isso não é brincadeira, não, é coisa séria. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente aprende isso. E aqueles demônios, eles já sabem qual é o chamado da vida daquela pessoa, os projetos de Deus para a vida daquela pessoa, eles sabem. E eles estão ali para atrapalhar. Os irmãos podem ver. Uma criança, quando ela tem facilidade para falar, a primeira coisa que acontece, às vezes é timidez, irritação. A irmã Dalva estava com o Davi, eu falei, vamos orar com o Davi na hora do culto, porque eu já passei isso com o meu Davi. E às vezes a gente não olha de forma espiritual para isso, a gente fala, criança é raçuda. Não, o inimigo está lutando. O inimigo não quer que você traga seu filho, né? Sua filha para a igreja. Quer que fica lá na TV, dormindo. Eu usei como exemplo o Davi Ismael. Você viu que gracinha o Davi? Vai estar dormindo, mas vai. Glória a Deus. Mas está na presença do Senhor. Vai crescer, intercede de ir para a casa do Senhor. É uma coisa que os irmãos estão fazendo que é bênção
descer, ele vai falar, olha, é hora do culto, deixa eu ir. Ele vai ter sede de estar na casa de Deus. E é isso que eu falei, filho, vamos. É preciso adorar a Deus. E nós passamos por momentos tão difíceis, irmãos. Estamos passando. Eu, no começo do culto, eu comecei a me sentir mal, não quis falar nada. Eu fui cantar, mas vamos, glória a Deus. Porque eu não sou capaz, eu sou improvável. Mas Deus me chamou e escolheu. Eu estou aqui, mesmo falha, pequena. Irmã Terezinha, não sabe? Não sei. Mas Deus me escolheu e eu estou aqui. Porque muitas vezes a pessoa tem voz bonita, a pessoa sabe fazer tudo, do bom e do melhor, mas ela não quer fazer para Deus. E eu estou aqui, mesmo fazendo com dificuldade. Irmãos, e outro dia eu orava e falava, Senhor, mas quanta dificuldade. E foi o que eu falei no culto passado. Púlpito é lugar de linha de frente. E quando nós decidimos vir para cá, eu falo que eu entendi o chamado do Senhor. E eu sonhava com isso, e eu falei com o pastor na igreja que eu estava, o pastor Leandro. Pastor, eu estou sonhando que eu estou numa igreja, eu estou pregando, eu falo, não é eu. Não pode ser eu. Eu tenho dificuldade para citar versículos. Eu tenho dificuldades em relação à retórica para a palavra. Não é eu. Não pode. Eu estou sonhando direto, pastor. E foi na pandemia. E aí, pastor Glória veio para cá. Deus fez tudo, irmãos. Tudo. Por quê? O esposo, eu não estou me adaptando, eu não vou mais. E Deus tinha um plano na vida do Iago. Quando faltava 15 dias para o nosso casamento, eu falei, não vou casar mais. Deus usou o pastor Ezequiel, foi na minha casa e falou assim, e aí? Como que vai preparativo para o casamento? Aquilo ele não quer mentir, mas também não quer falar a verdade. Tá indo, né, pastor? Mas eu já tinha ligado para mim e falado, não quero casar mais não. Falei lá os motivos, não quero. Ele falou, olha, irmã Terezinha, ele falava que sempre orava para o Iago, porque Deus mostrava para ele o Iago carregando um fardo que não era dele. E que o Iago estava encurvado, carregando um fardo que não era dele. E que Deus sempre mostrava para ele que Deus tinha um projeto na vida do Iago. Ele falou, olha, irmã Terezinha, eu não sei o que está passando, mas 3 horas da manhã, o Espírito Santo me despertou para orar pelo seu noivo. E Deus me mandou vir aqui falar com a irmã que Deus está nesse negócio. E que o diabo tem lutado para que esse casamento não aconteça. Porque Deus tem algo a fazer na vida do Iago através de você. Aí eu quero casar, vou casar. E assim Deus fez. Foi difícil o início do casamento? Foi. É aquilo que eu falo para os irmãos. Era improvável. O Iago veio de uma família, do lado da minha sogra, que eles acreditam muito em ideologias espíritas. A família do lado paterno católica, ele seguia. O Iago começou a namorar comigo, aceitou Jesus. Ele era firme, igual prego, não. Firme, irmão Douglas, muito firme. E aí o diabo veio falar, casar com ele. Um dia o Iago teve uma atitude, eu falei, não caso não, misericórdia, não quero saber. Mas era Deus no negócio. E hoje está aí meu esposo, tocando, em menos de um mês, poucas aulas online, ele nem tinha bateria. E Deus preparou, o que eu sempre falo com ele, amor, isso é algo de Deus. Uma pessoa em poucos dias conseguiu tocar uma bateria. Irmão Douglas, pastor, que estão aí louvando, fazendo o melhor de vocês. Então eu quero dizer para vocês, por mais que as pessoas olhem para vocês e achem que vocês são improváveis, continue, creiam
assim como Jonas, assim como Paulo, como Pedro, né? Pedro, depois que traz Jesus, a gente vê se, né? Talvez a gente, se tiver só esse jeito, não. Esse não conserta. E a Bíblia mostra que Pedro, depois desse episódio, tornou-se um ministro do Evangelho, um outro homem. Muitas vezes, Deus permite que você passe por dificuldades, por afrontas, por situações difíceis. Não é para te humilhar, não é para te deixar